no momento em que todos os recursos se te afigurem extintos, perante os sofrimentos que te alcancem, os seres amados, ou à frente de inibições orgânicas que julgues irreversíveis, ilhando-te nos problemas da enfermidade. Não desanimes, pensa em Deus. Refugia-te em Deus, espera por Deus e confia em Deus. Porquanto, ainda mesmo quando te suponhas a sós, em meio de tribulações incontáveis, Deus está conosco e com Deus venceremos. Aos que desejarem, podem fechar os olhos. Então vamos elevar o pensamento em nosso Pai Maior, em Jesus Cristo e nos Espíritos amigos que estão sempre nos protegendo e nos orientando. Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons Espíritos, que fostes os executores da vontade de Deus, agradeço-vos e especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular a todos os presentes nessa sala, bem como agradeço aos que não puderam se fazer presente, mas que estão com o pensamento aqui nesse momento. Que todos consigam absorver os ensinamentos aqui apresentados, para que todos possam também ser um elo de ligação na condução das palavras e gestos que Jesus Cristo nos ensinou. Que assim seja. Pois bem, o tema de hoje, o Espiritismo e a rede social. Vamos falar um pouquinho do que é o Espiritismo e o que você tem na rede social. Então, inicialmente, o que diz o livro O que é o Espiritismo? É ao mesmo tempo uma ciência de observação. E aqui eu grifei a palavra observação. E uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos como filosofia, compreendendo todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Esse livro aqui eu recebi faz pouco tempo e ele foi publicado em 2008. Já fazem 15 anos. E para meu espanto, eu fui procurar esse livro, a imagem desse livro na internet. E acessei um site de busca e não encontrei. Existiam várias outras capas. Então, muito bem. Eu friso aqui a observação e friso aqui capas. Referente ao mesmo tema, o mesmo conteúdo, com capas diferentes. Então, no primeiro site de busca, o que eu achei vários, se vocês notarem, aqui, onde é que está a setinha? Aparece aqui mas na metade da página do site de busca eu não havia encontrado ainda. E eu fui até o final da página e não encontrei essa capa aqui. Existia vários outros livros com o mesmo assunto, com o mesmo título, com capas diferentes. Onde eu quero chegar? Num segundo site que eu procurei,
já estava mais acessível. E achei somente uma imagem desse livro aqui. Onde que eu quero chegar? Muitas vezes, e já diz no ditado também, nós olhamos os livros pelas capas, né? E, geralmente nós olhamos o preâmbulo e na contracapa para ler. Um livro técnico, um romance, algum outro livro. E então a gente vai pela questão do olhar. Muitas vezes o livro é bonito, a capa é bonita, às vezes a capa não é. E isso, com certeza, instiga as pessoas a lerem ou não. E aqui, só como exemplo, então, vários livros, alguns não repetem o nome, mas o que é Espiritismo tem várias capas. Mas o que importa é o conteúdo, é o dentro. E isso vale para nós também. Nós temos várias formas do nosso corpo físico e muitas vezes nós julgamos pela primeira aparência, pelo que não julgamos o que nos contém dentro. Geralmente é assim. E posteriormente a gente acaba conhecendo as pessoas e mudando de ideia. Enfim. Outra situação que eu quero chegar da questão do espiritismo, espiritualidade na internet, é esta aqui. Este é um grupo público com 2.300 pessoas, que é um grupo que eu tenho na minha página. Pois bem, então todos os dias eu posto alguma frase, alguma mensagem, algum texto referente ao Espiritismo. Dá para se saber o acesso das pessoas, quantos visualizaram, mas desses 2.300 membros, são poucos que visualizam e pouquíssimos que curtem ou deixam alguma mensagem. Mas o grupo não existe para isso. Um grupo é para essa mensagem para que alguém possa, em algum momento, que está precisando, e olhar. E tem muitas pessoas que olham todos os dias, tem muitas pessoas que olham uma vez por mês, ou a cada 3 meses. Enfim. Mas eu quero chegar aonde nisso? Que, apesar de ser um grupo público, e eu como administrador, eu consigo filtrar as pessoas que entram. E pasmem vocês que tem muitas solicitações. E muitas solicitações fugindo do que propõe o grupo. Aí são pessoas pedindo dinheiro, pessoas querendo fazer comercial de algum produto, ou alguma coisa relacionada. Muitas vezes aí tu olha na página da pessoa, ela tem em torno de 200 amigos, e ela participa de em torno de 400 a 500 grupos. Onde eu quero chegar com isso? Para uma pessoa que trabalha, que não tem tempo, no dia a dia está na correria, olhar, ver alguma coisa em 400 grupos, eu digo que é quase impossível, a não ser que ela trabalhe somente com isso, né? Ou quer ganhar alguma bonificação com a plataforma e tudo mais, para poder... E todas as vezes que eu posto alguma coisa no grupo, quem é membro do grupo, ele recebe uma informação que eu postei. A pessoa vai receber lá. Então, para quem tem 400 grupos, são milhares de informações. Então, eu acredito que no celular ou no notebook, a pessoa não tem como, vai correr e vai verificar tudo o que foi postado. Pois bem, quando eu fiz faculdade, Sistemas de Informações, nós tínhamos uma cadeira que era Inglês Técnico, 1, 2 e 3, 3 semestres. E nessa cadeira aí, o que nós aprendíamos? A olhar imagens e identificar o que elas nos queriam dizer. Muitas vezes eram textos, né?
com inglês técnico, então, como nós lidávamos com computadores, teríamos que ter essa percepção do que se queria dizer. Muitas vezes lá no passado era tudo em inglês, não tinha tradução. E nós teríamos que tentar ver a melhor forma possível de conseguir, digamos assim, arrumar alguma coisa ou ver alguma peça no computador através de imagens. Então, para começar, aqui nós temos um senhor, parece sentado, parece estar preocupado. É o que cada um de nós vai fazer uma observação. Pensativo, é autônomo, são percepções que nós temos. E essas percepções que eu estou colocando, que tem na internet, que a gente tem, de uma imagem, eu estou colocando também as percepções que nós temos com os nossos familiares, amigos, colegas, que muitas vezes estão em situação difícil, ou até mesmo situações complicadas, né? E nós, muitas vezes, digamos assim, somos incisivos e insistentes em saber o que está acontecendo. E muitas vezes ele não precisa de palavra, ele precisa também de gestos. Talvez um abraço, né? Um aperto de mão, ou alguma situação. E nesses slides que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar que muitas imagens que tem, às vezes, dão um significado diferente. E nós podemos fazer isso em nossos lares, nosso trabalho, nos colégios. Então, como já disse para vocês, um senhor sozinho, pensativo. Vamos ver o que a imagem quer nos dizer. Levamos 1 minuto para avaliar a vida dos outros e uma vida inteira sem entender a nossa. Sei se vocês estão conseguindo fazer esse link entre imagem e o que está escrito. E assim nós vamos seguir nas demais. E como foi o que eu disse lá no início, que falar sobre o Espiritismo. Observação. Aqui, pegadas na areia, um homem com a mão erguida, talvez olhando para a questão do sol, para não pegar nos olhos, tentando ver o horizonte mais adiante. E o que nos diz a imagem? A sua luta é consigo mesmo e não com mais ninguém. É a si mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer os seus efeitos, seus vícios, seus desejos, seus pensamentos, etc. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. André Luiz. Aqui apareceu o nome de André Luiz. E voltando para a questão da internet, essa mesma imagem, não digo essa, mas alguma outra, muitas vezes são colocadas para Chico Xavier, Meimei, Joana de Ângeles. E aonde que eu quero chegar com isso? Não importa quem falou, quem escreveu, quem disse. O que importa é o sentido que a mensagem deixa para nós. Isso nós temos que cuidar também. Então, nessa situação sobre espiritismo e espiritualidade, muitas vezes nós não gostamos de um autor, não gostamos de uma pessoa, e a palavra dela pode ser tão importante quanto uma pessoa bem mais conhecida. Também referente à internet e referente à situação de quem posta ou não, certa vez eu assisti uma palestra, uma entrevista, dizendo assim, de uma personalidade. Personalidade essa que já desencarnou. E nessa entrevista, eles perguntaram para ele sobre a rede social.
E ele disse assim, eu não tenho rede social, não uso. Quem usa são os meus fãs, que criam sites com meu nome e colocam mensagens motivadoras. Então, mais uma vez, não importa quem, importa é o que se diz, o que se coloca, o que queremos passar para os demais. Essa imagem aqui não tem palavras, né? Está claro. Mãos e um animalzinho. Nos diz muita coisa, amor, carinho, cuidados, não é? O essencial para nós. E realmente, ela fala dos bichinhos. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Chico Xavier. É muito importante para quem tem animaizinhos em casa, sabe o quanto eles nos ajudam. Muitas vezes aproximam família, aproximam amigos, mesmo sendo muitas vezes animais irracionais, em certas situações eles nos ganham pelo carisma que tem com nós, seres humanos. E aqui temos uma senhora, uma fotografia foi rasgada, parece só um pouco do corpo, está de costas para a fotografia, será que é isso? Então, cada um de nós aqui, no início, no momento, vamos ter uma percepção. E essa percepção pode mudar. Não podemos estar no presente sentindo falta do passado. O que aconteceu, aconteceu. Fica a lição para a vida. Então não adianta, quando acontecer alguma coisa, nós tentamos retornar para o passado. Esqueçamos isso. Nossa vida é o hoje e é para frente. Então aqui, talvez a imagem quer dizer que ela está tentando retornar ao passado, que parte do corpo dela já está. Como ela está de costas, presume ser isso. Porque se ela estivesse saindo do passado, ela poderia estar de frente para nós. Mas o que vale é o que está escrito. No próximo slide, eu coloquei as duas imagens no mesmo slide, porque só o que muda é o escrito lá em cima. É recente essa postagem aí. Saudades nos dois lados da vida. E o que nós estamos vendo? Uma senhora desencarnando, os filhos, os parentes ali chorando pela sua desencarnação, mas ela desencarnando feliz porque iria encontrar um outro parente. Sobre as saudades nos dois lados da vida, nós temos que compreender que saudade demais, tanto quanto nós encarnados como os desencarnados, não faz bem. Como encarnados, tendo saudade demais de uma pessoa desencarnada, uma pessoa que nos deixou, poderá afetar ela no plano onde ela estiver. E também, como desencarnados, podemos afetar as pessoas que aqui estão. Então temos que ter muito cuidado. Tudo que é demasia, tudo que é demais, prejudica.
E aqui, uma família, notem, olha bem colocado essa imagem. Estão no lado escuro, eles estão todos no lado escuro, e à frente, pela percepção que se tem, estão olhando para o horizonte, onde está a luz. O que podemos pensar? Estão saindo da escuridão e indo para a luz? E a imagem nos diz: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Então, mais uma vez, estamos com os familiares, com as pessoas, com os amigos que a espiritualidade nos proporcionou. Não erramos de endereço. E aqui, 2 animais selvagens. Um urso e um lobo. Olha só a imagem também colocada. O fundo bem fosco. Talvez uma mata. Estão no inverno, no gelo. E o que se pode tirar dessa imagem? O urso é mais forte. Em caso de uma briga entre eles, o urso sai vencedor. Ou o lobo? Os dois são selvagens e procuram caça para sobreviver. Precisam sobreviver. Mas diante dessa possível agressão que nós vimos aqui na imagem, nós temos o seguinte: quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque. Não responda na mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender ou magoar para sentir-se forte. Chico Xavier. Voltamos novamente aos nossos lares, nossos trabalhos, nossos círculos de amizade. Muitas vezes nos entendemos com um ou com o outro e às vezes por coisa banal. E isso não nos faz bem. Então vamos, nessa imagem aí, que um possível embate, vamos atentar para o que está escrito. Né? Vamos ter aquele pensamento de não revidar. E muitas vezes nós revidamos e nos arrependemos. E isso nos causa muita dor. Ou agora, ou depois. Mudar o foco um pouquinho da explanação. Aqui conta a história do homem, talvez alguém já tenha ouvido, que foi pegar o ônibus e perdeu um sapato ao fechar a porta. Ele sentou, tirou o sapato que estava com ele e atirou pela janela. Um rapaz viu o que ele fez e perguntou para ele por que ele estava fazendo isso. E ele diz assim: de forma que quem o encontrar seja capaz de usá-los. Provavelmente apenas alguém necessitado dará importância a um sapato usado encontrado na rua. E de nada lhe adiantará apenas um pé de sapato. Então, que lição nós tiramos aí? Que o homem mostrou ao jovem que não vale a pena agarrar-se a algo simples para possuí-lo, e nem porque você não deseja que um outro a tenha. Perdemos coisas o tempo todo. A perda pode nos parecer penosa e injusta inicialmente, mas a perda só acontece de modo que mudanças, na maioria das vezes, positivas, possam ocorrer em nossa vida. Acumular posses não nos faz melhores e nem nos faz um mundo melhor. Todos temos que decidir constantemente se algumas coisas devem manter seu curso em nossa vida ou se estariam melhor em outros. É o apego. Para quem já fez aquele curso, antigamente tinha bastante de 5S, alguma coisa assim,
que dizia que cada 6 meses, se fizer um descarte em sua casa, sempre terá coisas para colocar ou na lixeira ou para fazer doação. E muitas vezes nós guardamos em um local e está lá. Pessoas precisando e nós estamos guardando. E isso também vale para os sentimentos. Mais uma vez, nós estamos nas famílias que estamos destinados a estar. Se por acaso não der certo, se alguém quer sair, deixe-o sair. Talvez um dia volte, talvez não. Mas esse é o aprendizado. Aqui, temos um sol radiante, 4 pessoas, 2 em cada, digamos assim, prédio, dá para dizer assim, ou 2 locais, e tem um buraco no meio. Dá para ver nitidamente que estão tentando um ajudar o outro. E o que diz? Descobre a felicidade no serviço aos semelhantes. Vejam bem. Ajudar faz bem. E muitas vezes nós estamos envolvidos com o nosso trabalho, outras tarefas, e muitas vezes coisas banais, e esquecemos de ajudar o nosso semelhante. E às vezes alguém que precisa de ajuda está na nossa casa, e nós não conseguimos ver. E aqui, 2 mãos, dá para se notar uma pele mais clara, outra mais escura, uma usa aliança, um comprimento, talvez, pessoas trocando carinhos, talvez. E o que nos fala? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. O Livro dos Espíritos. Então, vamos pensar na justiça, em fazer justiça, mas a justiça consciente. Ajudando, dando a mão, por que não? Muitas vezes temos pessoas que a gente considera inimigos, e às vezes não são inimigos, são colegas de trabalho, mas nós não temos afinidades. Por que não cumprimentar? Por que não se dar as mãos? E esse, eu, quando vi, considerei bem interessante. O que temos aqui? 2 bonequinhos feitos de papel, madeira. E o que vimos? O boneco maior tentando socorrer o menor, ou tentando subir, ou tentando descer. Aqui parece que tentando, ele está com os braços abertos para que se o menor cair, ele segurar. E parece, pelo tamanho deles, parece um degrau de escada. E a mensagem que nos traz é essa aqui. Acima da condição religiosa da criatura, deve estar a sua condição moral. Tenho visto pessoas que se dizem descrentes, fazendo muito mais pelos semelhantes do que aquelas que rezam o dia inteiro. Chico Xavier. E olhem, prestem atenção na imagem. A pessoa que produziu esse texto e colocou essa imagem junto, ela poderia ter colocado 2 seres humanos, um adulto e outro criança menor, para tirar essa foto e fazer isso aí. Mas a percepção dela, ela colocou o que diz o texto. Ela colocou 2 bonecos feitos de papel, madeira, alguma coisa assim, um tentando ajudar o outro. E o texto já fala por si. Que é essa parte que diz ali. Descrentes
estão fazendo muito mais que os que rezam o dia inteiro. E ele diz nessa imagem que os bonecos estão fazendo muito mais que seres humanos. É uma frase, uma imagem muito boa de se pensar. Nesta outra temos um girassol. Ali temos uma parede, um muro um tanto opaco. O girassol não está bem no seu esplendor também, parece estar um pouco opaco, né? Olhando da forma que nós conhecemos e na forma da imagem aqui. E o que vem dizer? Às vezes fico triste, mas graças a Deus não sou um espírito triste. A alegria passa por cima de qualquer situação e o bom humor nos ensina a não dar aos acontecimentos infelizes maior importância que eles tenham. Novamente, a imagem e o texto são uma só. O girassol não está tão feliz ali, tão radiante, como geralmente nós vimos. Mas mesmo assim, ele está ali. Está pegando sol. E aqui também, uma imagem que por si só já diz, né? Duas crianças brincando com o carrinho, brincando de avião, braços abertos, com óculos de aviador, com alguns legumes ali na abóbora, alguma coisa assim, no carrinho. E felizes. Possivelmente por ajudar seus pais, ou foram simplesmente acompanhar e resolveram brincar. Transmitindo na imagem felicidade, amizade, camaradagem. E o que diz o texto? Seja a pessoa que sempre oferece algo de bom. O que os outros oferecem de volta não é sobre você, mas sim o reflexo do que elas são. Bem interessante, não é? Vamos para o próximo. O que temos aqui? Um menino, parece estar descalço, somente com uma bermuda, com uma taquara no ombro, 3 feixes, talvez de trigo, algum outro produto, olhando para cima. O fundo parece que é uma escuridão, entardecer ou já é noite. É o que no momento nos representa, né? Que estamos vendo. E o que nos diz? A vida é feita de capítulos. Não é porque um foi ruim que você vai ter que desistir da história toda. Por mais que seja um menino, por mais que esteja trabalhando, por mais que seja noite, ele ainda tirou um tempo para contemplar a lua. E assim devemos ser nós. Na correria do dia a dia, nas tarefas que temos com familiares, devemos ter um tempo para olhar um para o outro, para olhar a lua, o sol. E eu sempre digo, devemos perder esse tempo, mas não é perder, é ganhar. Quem ganha somos nós. Olha só que interessante. Uma mão maior, uma menor sobreposta, em cima ali. Isso é pouca coisa no momento. Mas se cada um de nós formos dizer alguma coisa, nós vamos ter várias situações. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. Vamos nos dar as mãos, vamos saber perdoar, e muitas vezes nós achamos que estamos certos, e na totalidade não estamos.
Temos que ter esse entendimento. E aqui? Casamento. Até pulou aqui, é esse aqui. Engrenagens, né? Olha só. Estão tentando montar alguma coisa, tentando juntar engrenagens. Tem mãos. E o que diz? Casamento, companheirismo, equipe, agrupamento e sociedade são instituições nas quais é forçoso que o verbo amar seja conjugado todos os dias. Então, todos os dias nós temos que colocar essas engrenagens, deixar funcionando. E é o que Jesus nos deixou, né? Sempre amar. Essa outra imagem aqui, por si só, já diz também tudo, né? Não tem muito o que se definir. Fazer o outro feliz é ser feliz sem saber. Olha só que interessante. Para finalizar, temos aqui, olha só uma imagem. Temos a escrita em branco e o restante da imagem mais escura. E o que diz ali? Cada pensamento e cada ação emite uma frequência que permeia tudo em infinitas realidades e dimensões. Preste atenção a seus pensamentos e emoções, pois seus efeitos são muito mais poderosos do que se pode imaginar. É uma imagem impactante, pela condição que ela foi colocada, da pessoa que está ali, transmitindo essa energia, que muitas vezes pode ser uma energia boa ou ruim. Tudo depende de nós. Então é a lei da vibração. Então, com todos esses exemplos, com todo o que foi colocado, vamos prestar atenção em nossos lares, em nossos familiares, prestar atenção nos amigos, nos colegas de trabalho, nos momentos de lazer também, para que nós consigamos perceber, apenas olhando, se a pessoa está com algum problema ou não. E muitas vezes não precisamos questionar no momento, deixe para depois. Nós temos imagens, mas também podemos transmitir alguma coisa sem falar. Podemos abraçar, dar a mão, fazer um carinho, ou um outro gesto que possa ajudar a quem está precisando. Então, eu solicito aos médios passistas para tomarem seus lugares para fazer o passe coletivo. Aos que desejarem, podem fechar os olhos novamente. Então vamos elevar o pensamento em nosso Pai Maior, em Jesus Cristo, e nos Espíritos amigos que estão sempre nos protegendo e nos orientando. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de ensinar e aprender. Obrigado, Senhor, por cuidar das pessoas que estão trabalhando nesse momento, por aquelas que estão enfermas em suas residências ou nos hospitais e manicômios. Obrigado, Senhor, por cuidar das pessoas que estão presas, por cuidar das pessoas e animais que vivem nas ruas. E obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui no dia de amanhã, juntamente com nossos familiares, amigos e colegas de trabalho, para continuarmos a nossa missão de aprender, evoluir e ensinar. Que a paz esteja com todos e que tenhamos uma ótima saúde. Que assim seja.
Boa noite a todos e todos tenham um ótimo retorno a seus lares. Obrigado.